Olá, seja bem-vindo a mais um programa aqui do nosso podcast Energia. Eu sou Carlos Silva e hoje nós vamos tocar sobre mais um assunto aqui importante, de grande importância para o nosso estado aqui do Rio de Janeiro e também, por que não dizer, a nível nacional. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos conversar hoje com a Thaisa Brasil, ela que trabalha há muitos anos aqui na região do no estado do Rio de Janeiro, na questão social, mas já nós vamos falar com ela rapidinho, porque primeiro nós vamos agradecer aqui, mais uma vez, a presença do Lucas Mira, né, que já foi o nosso convidado junto com Marcelo Itagiba, e aceitou prontamente o nosso convite para retornar aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem, sim. É um prazer estar aqui novamente. Estou gostando muito de vir no podcast. Estou aprendendo bastante no decorrer das entrevistas. Thaisa? Olá, quero agradecer também por estar aqui falando sobre esse tema que é muito importante, né? E é isso. Então, hoje nós vamos conversar, como nós falamos aqui, né, da questão da igualdade social. E nós temos aqui a Thaisa, que fala muito bem sobre isso, porque trabalha muitos anos com isso, e eu queria que ela falasse um pouquinho mais fácil, um pouquinho melhor sobre isso, né? Porque tem muita gente que tem dúvida do que seja essa igualdade social, e a gente começar a perguntar para ela, qual a importância dessa igualdade social? Então, a princípio, a porta de entrada para o direito de todos. E não é apenas direito, e sim fazer valer esses direitos, né? E o que seria esse direito? Dignidade. Saber que, independente da razão social, você é tratado igual, entendeu? Independente da sua cor, da sua raça, da sua religião, do que você tem. Você tem que ser tratado igual. E não é uma coisa que você precisa pedir, entendeu? É uma coisa que tem que ser... De forma natural. Exatamente, entendeu? E, assim, o direito para todos. Escola, hospital, entendeu? São coisas que, na verdade, a gente não deveria, hoje, nem ter um debate sobre igualdade social. Sim. Porque você teria que nascer com esse direito. A gente querer exigir uma coisa que já seria o nosso direito. Exatamente. Não ficar também lutando por saneamento básico, essas coisas. Isso, exatamente. Como educação, hospital, entendeu? São coisas que a gente não deveria ter que lutar. E sim, a gente já nascer com esses direitos. A gente não ter que pedir, nem ficar explicando para as pessoas o porquê que eu tenho que ter igualdade social, sendo que eu teria que ter nascido com isso. Entendeu? É sobre direitos, não é sobre ter direitos, é sobre fazer valer os seus direitos, entendeu? Certo. Nessa questão é importante o que a gente já tinha falado aqui no primeiro programa, né, junto com o Lucas, é importante a questão da educação, né, Lucas? Sim, a educação, ao meu ponto de vista, é o primordial para um país ele crescer e começar a desenvolver. Porque nós estamos falando sobre a questão da igualdade aqui, né? E muita gente confunde essa questão de igualdade com privilégio. A gente não está falando de privilégio. Não. Né? A gente não está querendo que um seja maior do que o outro ou que um seja menor do que o outro, não é verdade? Não, é apenas o direito de todos serem iguais. É só isso. E assim, o mais interessante é que na teoria isso é maravilhoso. As pessoas falam muito de igualdade, mas as pessoas não fazem valer a igualdade. A teoria é ótima, só que na prática a gente sabe que não funciona. Uhum. No seu caso, Thaisa, ele estava falando aqui fora, né? Quando nós convidamos você, você já tem uma experiência nisso, né? Quantos anos já de CRAS? Então, eu trabalhei 4 anos com CRAS, que foi aonde eu me apaixonei por serviço social. Eu sou apaixonada, amo o serviço social. E ali eu vi de perto o que é a desigualdade social. Ali eu vi de perto que não é cumprido, o que deveria ser cumprido, entendeu? Ali eu vi crianças, adolescentes, jovens
que por não ter os seus direitos, se perdendo, entendeu? Então, assim, foi onde eu me apaixonei e decidi que é mais do que minha obrigação lutar pela igualdade social. Independente. Só para deixar claro aqui, gente, o que ela vai explicar pra gente, o que a gente tá falando aqui de CRAS, a gente tá falando um monte de sigla aqui, né? Só pra Thaisa poder explicar pra gente o que é o CRAS, né? Então, o CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social. Ele é a porta para todos os projetos sociais, entendeu? Através do CRAS, você faz o CAD único, que é o cadastro único que dá acesso a todos os projetos sociais, assim, o Auxílio Brasil hoje, ID Jovem, que muitos adolescentes e jovens não sabem o que é o ID Jovem. O ID Jovem, você consegue viagens sem custo, você consegue cinema, entendeu? Então, assim, o CRAS, ele nada mais é do que a porta para todos os projetos sociais. Entendi. Lucas, fala um pouco mais sobre o que a Thaisa estava falando. Você chegou a entrar num ponto da questão de educação do país. E o que nós estamos vendo hoje, né? Infelizmente, nós estamos vendo uma degradação, né? Sobre a questão da educação, na questão da igualdade, nós estamos vendo tudo está invertido, as pessoas estão confundindo as coisas. Como é que, na sua opinião, Lucas, como é que a gente pode a nível, né? Nós estamos aí num pleito eleitoral, no momento. Como é que você acha que a nível, vamos dizer assim, que é o seu caso, a nível federal, o que poderia ser feito para amenizar essas questões? Então, eu posso parecer até um pouco rude nas palavras, mas eu mudaria todo o sistema, porque a escola hoje em dia, ela está se provando que ela não funciona. Muitos dos jovens, eles não têm mais vontade de ir para a escola, porque eles vêm e falam assim, o que eu vou aprender ali naquele local? Só vou perder meu tempo. A escola tem que começar a ser vista com outros olhos. Ela precisa ser vista como uma coisa que vai trazer benefícios para pessoas. Com isso, não é só a pessoa sentar lá, estudar matemática, português, biologia, química, mas também ela aprender a ser um cidadão, ela aprender os seus direitos, ela aprender uma aula de economia, para ela saber administrar o dinheiro, uma aula de gastronomia, entre outros fatores. O grande problema do nosso país mas na nossa Constituição, nós temos vários direitos, mas se a gente for olhar, analisar, a gente não tem quase nenhum em prática. Então, eu reformularia tudo. Eu colocaria grades extracurriculares do esporte, o esporte sendo uma porta para entrar em uma faculdade pública, igual tem em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que a gente precisa mudar o conceito de escola para o nosso país começar a desenvolver. É importante o que você acabou de falar, Lucas. A gente não está aqui para ficar citando o nome de ninguém, até para não gerar nenhum incômodo, nenhum jeito de resposta aqui, que a gente não está ofendendo ninguém, né? Mas essa questão sua, que você falou de educação, e que eu falei aqui que as coisas hoje em dia estão invertidas, né? Nós temos aí exemplos, ou mau exemplos, né? De até jovens, né? Que se enveredaram para o caminho da música, ou algum tipo até mesmo do esporte, e eles pouco se interessam por a questão de educação, por questão de ensino, né? Nós temos aí cantores que hoje fazem muito sucesso, né? E que chegaram para os pais e falaram assim, olha, estou com 12 anos, 13 anos, vocês podem fazer o que quiser, que eu não vou para a escola. Eu quero tocar, eu quero aprender música, né? Sendo que a gente não tinha essa liberdade antigamente, né? Hoje eu não vou para a escola, hoje eu não vou para a escola. O pai e a mãe meio que forçava a gente a ir. Sim. Não porque achava que aquilo ali era uma coisa de castigo, mas sim de aprendizado, né? Por isso que a gente fala sobre a questão de estar invertendo as coisas hoje, né? E acredito que a Thaisa deva ver muito esses exemplos lá, né? Na questão social, porque o jovem ele perde muito tempo da vida dele com algumas coisas assim desnecessárias, aí depois tem que correr atrás de algum serviço que ele não está apto, né? Sim, exatamente. Só que nesse caso, o que eu presenciei não foi porque não
quiseram estudar, foi porque não tinham oportunidade de estudar. Ou por responsáveis de não matricular, ou por não ter vaga na escola. E eu sou de acordo com o Lucas nessa relação da educação. Porque a educação é a porta para tudo, né, Lucas? Sim. É o começo de tudo. Na verdade, se você investir em educação, e eu penso exatamente como você, eu mudaria tudo. E desde a creche até, entendeu? Sim. A universidade. Sim. E, assim, eu acho que isso fazendo essa transformação, a gente consegue, sim, mudar esse quadro. Investir na educação, na igualdade. Mas não é só na teoria. É fazer. É querer fazer. Porque, assim, é muito fácil quando você tem um exemplo, assim, até desculpa, um arroz e um feijão na sua casa e você falar de igualdade. Sendo que a gente vê crianças que não têm isso. Vão para a escola só para comer. Exatamente, Lucas, é isso. A escola virou, hoje em dia, não um lugar de aprendizado, mas também um lugar para saciar a fome das pessoas. Exatamente, é isso. E, por exemplo, vocês estão dando um exemplo aí, cada um dentro da área de vocês, né? E o que acontece? Hoje, né, a gente fala muito da questão social, né? Questão também de educação, e a gente queria saber de você, Thaisa, nós estamos aí às vésperas, né, de um pleito eleitoral esse ano, 2022, e a gente queria saber de você, assim, no âmbito estadual, né? O que você acha que deveria ser feito? O que você acha o que você pode fazer? O que você tem, assim, de ideia para esse pleito? Então, em relação a projetos, entendeu? A leis. Mas a lei não é só fazer leis, não é só fazer projetos, é fazer se cumprir. Porque é muito fácil você fazer um projeto e ele ficar no papel. É muito fácil você fazer uma lei e ela ficar só ali. Você brigar para aquilo ser concretizado, sabe? Você brigar para fazer aquilo acontecer. Porque não adianta você só ir lá fazer e tá tudo bem. Não, realmente, como o Lucas falou, mudaria tudo, entendeu? Faria tudo diferente. Justamente para fazer valer o que a gente acredita, que é o social e a educação. E não adianta, a educação e o social, eles andam juntos. Eles andam juntos. A igualdade e a educação, eles andam juntos. Primeiro, igualdade e educação. Entendeu? Então, assim, eu faria exatamente isso. Faria projetos, faria leis, mas não só faria para deixar no papel. Entendeu? Faria e brigaria para ser cumpridos. Porque para colocar no papel e deixar lá engavetado, no Brasil inteiro já não aguenta mais, né? Exatamente. Então, Thaisa, na sua opinião, como é que a gente pode promover essa igualdade? Qual é a atitude que nós devemos tomar para isso? Então, como eu falei, como a gente está batendo na mesma tecla, a princípio, educação. O começo de tudo. E após a educação, vai ampliar a concepção de liderança, valorizar as mulheres, entendeu? Nos seus atributos profissionais, mulheres que têm o direito de receber o salário igual a dos homens, as portas abertas para as mulheres, entendeu? E fora muitas outras coisas, por exemplo, mudar a cultura dentro de casa. Porque se você mudar a cultura dentro de casa, se você ensinar os seus filhos respeito, educação, porque a escola está para ensinar. Dentro da sua casa que você ensina o seu filho a respeitar e a ter educação. Caráter. Isso aí você já vai mudando, porque, consequentemente, na rua, os seus filhos vão tratar as pessoas com respeito. Eles vão tratar as pessoas com dignidade. Não tem diferença. Se você pegar uma criança de 2, 3 anos, uma criança de 2, 3 anos, ela não sabe a diferença da cor. Mas aí, os pais dentro de casa falam de cor. Conforme a criança vai crescendo, que ela vai vendo a diferença. Mas se você pegar uma criança que não tem esse tipo de cultura dentro de casa, para ela não faz diferença nenhuma. Entendeu? Então, assim, para mim, o primordial, além da educação, além das mulheres terem mais espaço, mais oportunidade,
a cultura dentro de casa. Entendi. Sim, porque a criança ela é um ser puro, ela não sabe o que é certo e errado. Ela vai criando os preconceitos na cabecinha dela de acordo com o que ela vai escutando. Eu gosto de dizer que a criança é uma esponja, ela vai absorvendo as coisas. E se no âmbito da casa dela ela começar a absorver pontos negativos, a probabilidade dela crescer e tornar aquilo em prática, colocar aquilo em prática, é muito grande. Exatamente. É o que nós falamos, né? Que educação vem de casa, né? E vem de berço. Exatamente. Né? Foi até o ponto que você falou, que antigamente os pais falavam assim, vão para a escola. Não porque a escola era, oh meu Deus, era tudo aquilo. Não, era porque eles justamente achavam que ali na escola a criança ia aprender coisas, ia servir para ela ter um aprendizado, para ela saber alguma coisa para quando ela crescer, ela conseguir uma profissão boa, ela ser alguém em termos assim, status da sociedade. Desculpa, mas essa frase da cultura antiga, você tem que ser alguém. Não, você já nasce sendo alguém. Isso as pessoas têm que entender, que você já nasce sendo alguém. Você só vai aprender por você desenvolver. Exatamente, mas você já nasce sendo alguém. Todo mundo já nasce sendo alguém. Entendeu? Não precisa, você precisa estudar para ser alguém. Não, você já nasceu sendo alguém. E você é alguém importante. E você pode ser o que você quiser. Você pode estar onde você quiser. E é isso. Entendi. Gente, como a gente falou no primeiro programa, né? A gente aqui não está fazendo uma questão de entrevista, a gente está batendo um papo. Sim. Né? Conversando, mostrando para as pessoas o que vocês entendem sobre diversos assuntos, né? E eu queria fazer o seguinte, o nosso tempo é curto, né? E eu gostaria de agradecer a Thaisa, né? Thaisa Brasil, por ter estado aqui com a gente. Vai ser convidada outras vezes, pode vir outras vezes, oportunidade não vai faltar. Queria agradecer ao Lucas, né? A gente foi uma coisa assim de convidado, né? Igualmente com a Thaisa, foi convidado, melhor dizendo, e está aqui conosco, deve continuar aqui co-apresentando o programa. Estou gostando muito, aprendendo bastante. Então, depois desse debate de hoje, foi maravilhoso para até mesmo meu crescimento próprio. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Eu gostei muito dos temas, da pauta que você falou. Você foi cirúrgica em todos os assuntos que você falou. E creio eu que o público de casa tende a aprender muito. Muito obrigado mesmo. Eu queria agradecer você, Thaisa. Se você quiser, acho que você quiser falar alguma coisa aí, as suas considerações finais, e está convidada para próximos nossos bate-papos aqui, né? Sim, eu que agradeço a você, Carlos, ao Lucas. É sempre bom trocar, né, conhecimento. É óbvio que eu não sei tudo, estou aqui para aprender também, mas é muito importante a gente falar sobre esses assuntos que são muito importantes na vida da gente, né, na vida de todo mundo. E eu que agradeço a vocês por essa oportunidade. E, é claro, se for convidada, estarei aqui. Você tem alguma rede social que possa nos falar para a gente estar acompanhando seu trabalho mais perto? Tem o meu Instagram e tem o Facebook. Só que assim, não lembro. Não lembro o arroba? Não. Pega uma cola aí. Mas vai aí aparecer para nós na tela. Vai aparecer. Aparece nas redes sociais aí da Thaisa. Você vai poder acompanhar aí o trabalho dela e as propostas que ela tem aí aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Nosso tempo é curto, nós estamos aqui terminando o nosso segundo programa, né? Está meio que verde ainda. Nós estamos terminando aqui o nosso segundo encontro e vamos voltar para o nosso terceiro encontro. Vai estar conosco, Lucas? Com um convite desse não tem como negar. Muito obrigado, Thaisa Brasil. Obrigada a vocês. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aqui, por estar acompanhando aí pela internet, através também do nosso site, radioenergias.com. Você vai poder assistir esse bate-papo aqui na íntegra, como os outros também. Nós queremos agradecer e, não esquecendo, né? Nós estamos aqui não apenas para fazer nenhum tipo de debate político, nós estamos aqui apenas para mostrar para a sociedade o que nós temos a apresentar literalmente para o estado do Rio de Janeiro e outros estados aí da federação.
Muito obrigado aí pela sua audiência. Tem o nosso programa na próxima semana. Valeu!